aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo seu, me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo seu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo seu, me aproximei, permaneci, o seu olhar me consumiu. Eu sou todo seu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Veio fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Saudades dos nossos cultos, saudades dos nossos grupos. Nós estamos aqui para mais uma palavra da nossa série Tribos. Uma série que eu achei bem bacana, tá? A gente tá falando um pouco sobre culturas, os nossos costumes, cultura do reino, a cultura do mundo. Estamos falando um pouco sobre nós, sobre em qual cultura nós estamos, qual cultura, né? E qual cultura escolher estar. E pensando nisso, eu trouxe um pouco uma tradução do que é cultura segundo o dicionário, pra gente entender um pouco. Se a gente tá falando sobre cultura, sobre tribos, vamos saber um pouco o que quer dizer isso, o que quer dizer o termo, a palavra, né? Então, eu achei lá, cultura no dicionário, ela diz assim, ó, que ela é todo um complexo que inclui o conhecimento em arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano. Não fazem parte só da família, né? Não somente coisas que nós aprendemos no âmbito familiar, mas também numa sociedade que a gente é membro. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu, o nosso conhecimento sobre lei, sobre moral, aquilo que a gente entendeu e como a gente vive de acordo com aquilo que a gente aprendeu como família e, né, na sociedade em que a gente vive. Outro termo que eu achei bem legal, gente, é a cultura no âmbito da filosofia, que diz assim, ó, na filosofia, a cultura é um conjunto de manifestações humanas que contrastam com a natureza e o comportamento natural. Ou seja, a cultura é
a resposta das tuas escolhas. Como você faz as tuas escolhas de maneira natural diz muito qual cultura ou naquilo que você acredita, né? Aquilo que você, como você se expressa, como você faz as tuas escolhas, né? Dizem muito a respeito de que cultura você está inserida, de que cultura você é. E pensando também na palavra tribo, tentei lembrar da época do colégio, falei assim, nossa, né? Na época de colégio, tribo, já me lembro os grupinhos, né? Que são grupinhos de pessoas. Lembrei, nossa, de que tribo eu era, né? Já comecei a pirar pensando, nossa, de que tribo que eu era. Sempre eu assistia muito filme quando eu era mais nova. E sempre filme americano tem aquele negócio, né? As tribos bem marcadas. Daí tinha a garota popular, o garoto popular, os nerds, os que não estavam nem aí. E tinha muito assim. E às vezes eu ficava pensando, nossa, de que tribo eu sou, né? De que tribo eu me identifico. Mas na verdade eu nunca me identifiquei muito com nenhuma tribo, assim, em questão no colégio, assim. Acho que talvez eu fosse da parte das sem tribo, né? Talvez fosse isso. E pensando nessa questão de tribo e relembrando, né? Na época de colégio, eu pensei, mas o que significa tribo? Né? O que quer dizer tribo? E tribo são um grupo de pessoas que descendem do mesmo povo, partilham a mesma língua e têm os mesmos costumes e tradições. Então, fazer parte de uma tribo é fazer parte de uma mesma descendência, de pessoas que falam a mesma língua, que seguem as mesmas tradições, ou seja, de pessoas que são semelhantes, né? Que talvez façam escolhas semelhantes, porque já que as nossas escolhas dizem muito a respeito da cultura que nós estamos, né? Então, tem tudo a ver. E como uma das coisas que tem tudo a ver com cultura e tribo são escolhas, porque elas dizem muito a respeito de quem eu sou e da onde eu faço parte, eu pensei, como eu faço escolhas? Né? Quais são as escolhas que eu faço? E o que elas dizem a respeito de mim? Né? Como escolher? E a gente faz normalmente escolhas baseadas no quê? Baseadas naquilo que nós acreditamos, naquilo que são princípios e que são valores, né? Coisas que nós aprendemos na nossa família, coisas que nós aprendemos ao longo da nossa vida, ou seja, nós escolhemos de acordo com a cultura que nós estamos, na cultura que nós estamos nos alimentando, que nós estamos aprendendo, sobre as crenças que estamos aprendendo, sobre o conhecimento que nós estamos aprendendo, sobre tudo isso. E pensando nisso, eu trouxe 2 exemplos, né? 2 histórias bíblicas que falam muito sobre escolhas, né? Muito sobre escolhas e o que elas né, mudam nas nossas vidas. Eu queria falar um pouquinho, a primeira delas é Esaú e Jacó. Não vou ler toda a história de Esaú e Jacó, inclusive se você quiser ler, se você ainda não conhece, se você conhece e quer estudar um pouco mais, a história de Esaú e Jacó está lá em Gênesis, no capítulo 25. O que eu quero falar rapidamente, né, é Esaú e Jacó, eles eram gêmeos e eles conflitavam muito desde a barriga da mãe, né, lutavam desde a barriga da mãe. E eu queria falar de uma parte específica da história de Esaú e Jacó, que fala quando Esaú, ele era mais da caça, do campo, gostava de caçar, e Jacó era mais caseiro, gostava de ficar em casa, cozinhar, ficar ali junto com a mãe, então eles eram muito diferentes. E teve uma certa ocasião que Esaú, ele veio do campo, então ele tava caçando, chegou cansado, com fome em casa, e Jacó estava preparando um ensopado. E Esaú, muito cansado, pediu para Jacó um pouquinho desse ensopado. E Jacó, muito esperto, falou, tudo bem, Esaú, eu te dou um pouco desse ensopado. Só que em troca disso, eu quero que você me dê os teus direitos de filho mais velho. Né? Era da época, da cultura da época, né? O irmão mais velho, o filho mais velho, tinha alguns direitos. E Jacó queria esses direitos para ele. Ele sabia o valor que tinha esses direitos e ele queria esses direitos para ele. E Esaú, cansado, disse, quer saber? Pode pegar esses direitos pra você, porque agora eu tô com fome, eu só quero pensar em matar a minha fome, eu tô morrendo de fome, do que me adianta ter esses direitos se eu morrer de fome aqui? Talvez Esaú estivesse sendo até um pouco dramático.
Porém, ele trocou por um prato de comida os direitos dele como filho mais velho. E a história conta que mais tarde Esaú se arrependeu muito, né? Muito por aquilo que ele fez. Ele entendeu o valor que tinha aquilo e que ele tinha trocado, mas era tarde demais. Esaú, ele trocou um direito eterno por uma coisa passageira, por uma coisa momentânea, por uma circunstância do momento. E uma das coisas que eu tiro, né, para nós esse texto é que muitas vezes nós nos deixamos levar por circunstâncias do momento, né? Nós trocamos o nosso direito como filhos, direito que nós temos como filhos de Deus, por situações momentâneas, para matar a fome do momento, para esquecer no momento, para ser aceito no momento, para me identificar no momento, para ter uma sensação momentânea. Mas nós estamos trocando coisas que são eternas, um direito que é eterno para nós. Não troque, não negocie o teu direito de filho por coisas momentâneas. Você tem em Cristo, você tem no reino de Deus, né? Você tem direito como filho amado. Não negocie esse direito como Esaú, várias vezes por uma sensação momentânea, por algo que vai passar. Não negocie o teu direito eterno por coisas momentâneas. Você faz parte, você é filho de Deus, você faz parte do reino de Deus. Então não negocie fazer parte, não negocie esse direito que você tem, esse privilégio que você tem por coisas do momento, por coisas passageiras. Outro exemplo que eu queria dar é o exemplo de Daniel. A história de Daniel está lá em Daniel a partir do capítulo 1. Eu vou falar rapidinho, então leiam, pesquisem sobre Daniel se você tiver alguma dúvida. Daniel, ele foi... O rei queria escolher um sucessor e convocou vários jovens de boa aparência para dentro do palácio. Eu acredito que devia ser assim como se fosse um reality, né? Quase mais ou menos isso. Chama lá os possíveis sucessores, daí foi feito um monte de prova e eles foram analisados, assim, imagine quase como se fosse um reality, assim, né? Eles sendo observados, passando por provas e tudo mais, convivendo no mesmo ambiente. E Daniel foi um desses meninos que foi chamado. Daniel, ele tinha vindo de uma cultura totalmente diferente da que ele foi inserido, né? Ele foi tirado de uma tribo e jogado em outra tribo, né? Não por vontade própria. Foram colocados ali com pessoas que não eram parecidas com ele, que não falavam a mesma língua que ele, que não tinham os mesmos costumes que ele. Ele foi colocado numa tribo que, na verdade, ele não pertencia àquela tribo, né? E Daniel, ele tinha duas escolhas. Uma, né, aceitar aquela tribo e começar a agir como aquela tribo agia. E a segunda opção, que era não abrir mão de quem ele era, daquilo que ele tinha aprendido, de qual tribo ele realmente pertencia, de qual cultura ele realmente pertencia. E foi isso que Daniel fez. Daniel, ele não abriu mão dos valores, Daniel não abriu mão dos princípios, Daniel não abriu mão de quem ele era, daquilo que ele tinha aprendido, das crenças, do conhecimento, da descendência dele. Daniel não abriu mão da identidade dele. Ele decidiu, mesmo não estando na tribo, mesmo não estando na cultura dele, ele resolveu não abrir mão de quem ele era. Ele resolveu seguir. Foi fácil? Com certeza não foi. Imagine lá, todo mundo comendo lá na casa, né? O palácio na casa, todos eles se alimentando e Daniel que ia comendo só legumes, verduras, saladas e água, né? Imagine que se eles não falavam, olha, querendo comer, ganhar só comendo alface, né? Só alfacinha e quer ganhar alguma coisa. Com certeza, Daniel deve ter sofrido, né? Preconceito, alguém deve ter tirado sarro de Daniel. Quando via ele orando, assim, ó, de joelho dobrado, orando, enquanto devia estar aqui, ó, fazendo flexão pra ficar forte, pra vencer, ou pra, né, aprendendo a lutar com espada. Com certeza, Daniel ouviu muito isso. Mas Daniel, ele fez uma escolha, porque os princípios e valores que ele tinha adquirido, na cultura que ele estava inserido, estavam tão enraizados no coração dele, e era tão verdade, que ele decidiu não abrir mão.
E Daniel sofreu, mas foi vitorioso. Vitorioso, Daniel viu e viveu coisas extraordinárias por não ter aberto mão da cultura, da tribo dele, daquilo que ele acreditava, da identidade dele, do direito dele como filho de Deus. Eu queria deixar aqui, queria fazer uma pergunta, que você pensasse nisso, que você refletisse sobre isso. Quem é você diante das circunstâncias que confrontam as suas escolhas? Quem é você quando aparece uma circunstância que você precisa fazer escolhas? Quem é você? Qual é a tua cultura quando você precisa fazer escolhas? Qual é a cultura quando as pessoas se confrontam, quando há confronto com você mesmo? Quem é você quando as circunstâncias te confrontam e você precisa fazer escolhas? Quem é você? Pense um pouco sobre isso. Quem é você? Quais têm sido as suas escolhas? Os teus princípios estão baseados no quê? Em qual cultura você está baseando quem você é? De qual cultura você tem escolhido aprender? De qual cultura? Da cultura do mundo ou da cultura de Deus, que tem como base a palavra? Você tem feito uso dos direitos que Deus te deu? Você tem se apegado aos direitos como filho? Como filho. A cultura de Deus, a cultura do reino, ele te dá a possibilidade de você ser filho, ela te dá o direito de você ser filho quando você está inserido na cultura do reino. E eu queria encerrar com um texto que está lá em Mateus 11:12, que diz assim: desde os dias em que João, e aqui ele está se referindo a João Batista, anunciava sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-las. No tempo de João Batista, essas são palavras de Jesus. João Batista preparou o caminho para Jesus. Ele diz, desde esse tempo de João Batista até hoje, até aquele momento da história que Jesus estava vivendo, ele diz que o reino de Deus, que o reino, ele era tomado, ele tinha sido atacado por violência e tomado por violência, por pessoas violentas, até aquele momento. Mas dali a história continua e nós conhecemos a obra da cruz, o amor de Jesus pelas nossas vidas, que nos redimiu. E hoje nós não vivemos mais por violência, nós não conquistamos mais o reino por violência. Hoje nós vivemos os tempos de Jesus. Nós vivemos os tempos do reino de Deus, que é vivido pelo amor, que é tomado pelo amor, e não mais com violência, não mais por força, mas pelo amor. O amor de Deus pelas nossas vidas, o amor de Deus que nos dá direito, o amor de Deus que nos ensina, que traz para as nossas vidas, não a cultura que nós estamos acostumados a ver muitas vezes no mundo, mas a cultura dos céus para as nossas vidas. O amor que nos ensina com os princípios baseados em Cristo, nos valores baseados em Cristo, na palavra de Jesus, um amor que ama as pessoas. E por fim, eu queria dizer para vocês que hoje nós temos a oportunidade de viver o amor, de viver esse amor e de todos os dias escolher ser da descendência de Jesus. Escolha ser da tribo que descende de Jesus. Escolha viver a cultura que te dá direito a ser filho, a ser amado e a colher frutos disso. Escolha viver da descendência de Jesus. Escolha ser da descendência de Jesus. Queria estar orando por você nesse momento. Deus, obrigada, Deus, Deus, por esse momento, Pai. Obrigada, Deus, por cada um, Deus, que está assistindo, Deus, que está ouvindo essa palavra, Pai. Deus, eu peço, Deus, que o Senhor venha, Deus, que o Teu Espírito, Deus, traga revelação, Deus, que o Teu Espírito, Deus, traga entendimento, Pai. Que essa palavra, Deus, seja rema, Deus, em corações que estejam ouvindo essa palavra, Deus. Que o Senhor toque cada um, Pai. Que o Senhor toque cada um, Deus. Que o Senhor, Deus, com a Tua revelação, Deus, com o Teu entendimento, Deus, possa mesmo, Deus, trazer luz, Deus, do valor, Deus, que tem, Deus, a Tua cultura, Pai.
Deus, nos faz que possamos entender, Deus, o quão valioso, Deus, é viver contigo, Pai. O quão valioso é, Deus, ter os princípios baseados em Ti, os nossos valores baseados em Ti, Deus. O quanto é valoroso, Deus, vivermos, Deus, no Teu amor, Deus, vivermos como os Teus filhos, Pai. Deus, o quanto é valoroso, Deus, sermos da Tua descendência, Pai, da Tua descendência, Deus, que não mais hoje, Pai, por violência, Deus, não mais, Deus, conquistamos o Teu reino, Pai, por violência, Deus, mas hoje pelo Teu amor nós somos salvos, pelo Teu amor nós somos salvos, pelo Teu amor nós podemos viver e desfrutar, Deus, de toda sorte de bênçãos, Deus, das regiões celestiais contigo, Pai. Obrigada, Deus, muito obrigada, Deus, porque indiferente do momento em que vivemos, Deus, das circunstâncias em que vivemos, Deus, nós sabemos que o Teu amor lança fora todo medo, Pai, e sabemos, Deus, que podemos, Deus, confiar em Ti, Pai, que a nossa esperança e a nossa fé é em Ti, Pai. Muito obrigada, Deus, muito obrigada. É isso, pessoal, espero que vocês tenham sido muito abençoados por essa palavra. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, uma ótima semana e beijo, até a próxima. Aqui na terra como no céu, toma o Teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como no céu, toma o Teu lugar na terra como no céu. Venha o Teu reino, venha o Teu governo, flua